Seguridade Social e Cidadania, 2 de março de 2021. Boa tarde, senhores vereadores, senhoras vereadoras, assessores, estagiários e demais presentes que acompanham a reunião da Comissão de Saúde, Seguridade Social e Cidadania e também os nossos internautas que nos acompanham pela rede social. Informo que esta reunião está sendo gravada e transmitida ao vivo no canal da Câmara no YouTube. Iniciamos a reunião às 15h03. Solicito ao vereador Dudu Barbosa que faça a chamada dos membros da comissão. Vereador Chumbinho Silva. Vereador Chumbinho Silva, presente. Vereador Valtencir Careca. Presente. Vereador Dudu Barbosa, presente. Vereadora Marlisa Nete. Presente. Vereadora Olinda Fiorentin. Presente. Certifico, senhor presidente, que todos os vereadores e vereadoras presentes. Obrigado, vereador Dudu. A aprovação das atas de reuniões anteriores. Empresta uma ata para mim aqui. Diante da ausência da impugnação, informando antes que essas atas ficaram disponíveis na rede internet interna da Câmara de Vereadores, e como não houve impugnação, comunico a aprovação das atas da primeira e segunda reuniões desta comissão, realizadas no dia 2 e 23 de fevereiro, respectivamente, disponibilizadas na rede interna, conforme eu disse. Matéria para nomeação de relator. Vamos ao número de relatorias da Comissão de Saúde, Seguridade Social e Cidadania. Vereador Chumbinho Silva, presidente, 0 relatoria, 0%. Vereador Valtencir Careca, vice-presidente, 0 relatoria, 0%. Dudu Barbosa, secretário, relatoria 0%. Marlisa Nete, membro, relatorias 0%. Olinda Fiorentin, membro, relatoria 0%, total 100%. Matérias para votação antecipada de parecer. Projeto de lei número 9 de 2021 do Poder Executivo, que reconhece a prática da atividade física e do exercício físico como essencial à população, no âmbito do município de Toledo. Eu me autonomeei relator desse projeto de lei, e o prazo é até 16/3, porém, nós fizemos uma relatoria antecipada de parecer. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu vou ler nesse momento o parecer da Comissão de Saúde, Seguridade Social e Cidadania, do qual sou o relator. Projeto de lei número 9 de 2021, autoria Poder Executivo, ementa, reconhece a prática da atividade física e do exercício físico como essencial à população no âmbito do município de Toledo. Relatoria, vereador Chumbinho Silva, conclusão favorável. Relatório. Vem análise dessa comissão o projeto de lei número 9 de 2021, de autoria do Poder Executivo, reconhece a prática da atividade física e do exercício físico como essencial à população, apresentado na sessão ordinária do dia 3 de fevereiro de 2021. Recebeu, então, o despacho do presidente legislativo e foi encaminhado à apreciação. Em conformidade com o regimento interno, é competência desta comissão emitir parecer sobre a matéria em questão. Na mensagem número 8, de 26 de janeiro de 2021, que submeteu o projeto, o proponente expõe os argumentos que fundamentam a apresentação da matéria. Voto do relator. O projeto em questão, já apreciado pela Comissão de Legislação e Redação, obteve voto favorável. Como relator da matéria, este vereador, ao analisar o projeto, reitera a importância e essencialidade da atividade física à população, principalmente dentro do contexto pandêmico em que o município se encontra. Ainda ressalta a importância das substitutivas acrescidas ao projeto, educação, atividades religiosas e essencialidade do comércio varejista, sempre com o aporte dos protocolos estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde e demais autoridades sanitárias, para seu integral funcionamento. Entende-se que o momento não é de fechamento, e sim de cuidados, redução de horários e fiscalização. Em face do exposto, analisado o projeto de lei número 9 de 2021 e considerados os objetivos que orientam a sua propositura, o relatório é com parecer favorável ao presente projeto. Nesse momento, então, eu coloco em discussão o parecer. Senhores vereadores, aberta a discussão. Boa tarde,
colegas vereadores, a vereadora, quem está ouvindo a gente. Eu creio que é um projeto interessante, um projeto legal, que essa casa vai para votação. Só que eu gostaria, assim, Chumbinho, que Vossa Excelência explicasse para nós, porque, assim como esses profissionais, o pessoal do comércio também está dizendo, vocês incluíram, vocês fizeram uma emenda, porque nós temos comércio que está fechado, que só o proprietário que trabalha, o um funcionário, ou 2 funcionários. Então, como que fica a nossa situação? Inclusive, agora, às 4 horas, eu tenho uma breve reunião com o pessoal da Câmara da Mulher, né? Então, eu preciso levar, inclusive, essa informação. Esse projeto de lei, ele inclui dentro somente as atividades esportivas, academia, é isso mesmo? Porque eu não sabia que Vossa Excelência ia apresentar já o relatório, né? Então, por isso que agora também eu tenho essa dúvida, se o senhor conseguir passar para a gente, eu agradeço. Muito obrigada. Permite, presidente? Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhor vereador, nobre secretária presente aqui na nossa comissão hoje, doutor Fernando Pedrotti, seja sempre bem-vindo, e a Diane, isso, diretora, seja sempre bem-vindo. Vereador, ali é um substitutivo que está incluindo, além das academias, está sendo incluso ali atividades religiosas, está inclusa educação e também o comércio varejista, que foi indicação do Chumbinho Silva, inclusive. Então, já está contemplado aqui já no projeto. E por isso, e só por isso dessa celeridade aqui. Sim, então, Vossa Excelência, Dudu, muito obrigada pela explicação. Acredito que o relator vai explicar melhor, tá? É que é gravado isso, né? A gente tem esse acompanhamento só para ficar nos registros, para o povo compreender, né? O senhor como líder de governo e o Chumbinho, né? No caso, ele como relator, para explicar, para ficar gravado, porque daí é menos conversa, menos explicação para o povo, né? A gente coloca essa explicação e eu acho que é justo, é coerente, né? E lógico, vai ter meu voto favorável, secretária, né? Eu sei de toda a demanda, tudo que Vossa Excelência, vocês estão passando, que eu acho que nesse lado não é nós, Vossa Excelência, é vocês, a autoridade hoje, Vossa Excelência, tá? Diante de segurar a barra nessa questão da Covid. Mas depois a gente vai conversar aí com outro assunto. Muito obrigada. A explicação foi bem feita pelo vereador Dudu Barbosa. O projeto original diz que reconhece a prática de atividade física e do exercício físico como essencial à população no âmbito do município de Toledo, e depois foi incluso a questão da educação. E no substitutivo, o último que foi apresentado por esse vereador e também pelo vereador Valtencir Careca, torna o comércio varejista de Toledo também como atividade essencial. Eu acho que quando se fala em atividade física, todo mundo sabe o que engloba, as atividades esportivas como um todo, as academias e também a educação que veio posteriormente e ainda mais posteriormente o comércio varejista devido a toda aquela demanda que aconteceu durante o final de semana na cidade de Toledo. Continue em discussão, senhores e senhoras. Marli Zanetti. Eu quero continuar na discussão para me compreender, para o povo que está ouvindo compreender também. Esse projeto de lei, então, o que vai fechar? Igreja vai abrir, comércio varejista vai abrir, atividades, academia vai abrir, vai fechar, então, o quê? Boteco, loja de conveniência nos postos de gasolina, o que mais? É o meu entendimento. Esse vai ficar fora ou contempla ali também? Ou, não sei, o Dudu, você pode explicar para a gente? Só uma retificação aqui, na verdade, não é que vai abrir, né? Torna essas atividades essenciais. Na verdade, o que determina o fechamento ou a abertura, mesmo nesse momento, por exemplo, no estado do Paraná, o decreto está fechando até atividade essencial. Então, nós declaramos isso como atividade essencial no município de Toledo. O fato de permanecer aberto ou fechado, aí as autoridades competentes, que não somos nós os técnicos, determina isso. Mas, nesse momento, a lei está bem clara ali, contempla apenas o comércio varejista, educação e atividades religiosas.
Obrigado, vereador Dudu. Então, assim, respondeu bem. Declarar, tornar de atividade essencial, não quer dizer que, de repente, o governo vai facilitar o decreto, no caso, né? Isso também depende da autoridade pública municipal, e aí é outra discussão. Lembrando que esse projeto de lei, ele passou pela CLR, está passando pela CSS e vai para a Comissão de Educação posteriormente para discutir a questão da educação. Continue em discussão. Então, para deixar bem claro, porque eu vou questionar, então quer dizer, essencial, o decreto falava essencial, não entrava essas atividades. Então, nós estamos ajeitando, porque quando num decreto fala, vai, com exceção às atividades essenciais, o comércio varejista, a academia e igreja poderá, dentro das normas sanitárias, abrir atividade. É isso? Se for aprovado como atividade essencial e for votado na plenária, eles cumprindo todo as normas de vigilância sanitária, o Código de Biossegurança, elas poderão abrir, se encaixando em todas as normas que diz o decreto estadual. Então, eu penso que, se for aprovado, como a gente espera que seja aprovado, também voltando à questão do comércio varejista. Nosso entendimento, eu até preguei, não sei se está em algum horário aqui, o comércio varejista que funciona das 8 da manhã às 6 da tarde, que é o que está sendo castigado nesse momento, vereadora Olinda, né? Então, a gente pensa que os bares também são comércio varejista e que durante o dia deveriam permanecer abertos. O que nós estamos discutindo aí, a questão da pandemia, é a fase noturna, que não fica só no bar, vem para a rua, na calçada, na aglomeração, gerando todos esses problemas aí. Mas aí uma nova discussão que pode ser feita também lá na plenária, que vai, com certeza vai render bastante discussão, e isso é muito saudável, né? Para a gente tirar todas as dúvidas, até porque foi feita toque de caixa, porque se esse decreto do governo estadual se prorrogar a semana que vem, a gente vai ter graves problemas na nossa cidade. Obrigada, presidente. Continue em discussão. Vereador Careca. Vereadora Marlisa Netti. Dudu, tudo certo? Sim. Senhoras e senhores, o projeto encerrou-se a discussão em votação. Vereador Dudu Barbosa, como vota? Voto com o relator. Vereador Valtencir Careca, como vota? Favorável. Vereadora Marlisa Netti. Acompanho o relator. Vereadora Olinda Fiorentin. Voto com o relator. Aprovado por unanimidade. Eu quero agradecer aqui a participação e a vinda da secretária de Saúde, doutora Gabriela Kucharski, doutor Fernando Pedrotti e da Diane, que é diretora de gestão. Eu vou lembrar sempre, Diane, é muito diretor para a gente lembrar de todos. Obrigado pela presença de vocês. A gente, há uns dias atrás, já tinha convidado a doutora Gabriela e, por motivos de excesso de trabalho e prestação de contas, ela pediu para postergar, assim foi feito. Então, hoje a gente tem a satisfação de recebê-los aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a saúde no município de Toledo. Vereador presidente Leoclides Bisoninho, o senhor prefere que a gente comece a discussão com a saúde ou o senhor quer falar primeiro ou depois? Vamos tentar ajeitar aqui então. Doutora Gabriela,
Vivemos uma época de pandemia, onde os nervos estão à flor da pele, pessoas se agredindo, não só aqui em Toledo, mas também no Paraná inteiro, no Brasil. Cenas de selvageria em Cambé, onde até o policial está sendo investigado por má conduta, por agressão. Rio de Janeiro, um arrastão em cima dos fiscais. E a gente tem algumas indagações a fazer referente à saúde. Nosso boa tarde, seja bem-vinda. Fico com a palavra e depois eu começo os questionamentos. Obrigada, vereador. Boa tarde a todos que nos escutam, aqueles que nos acompanham. Eu trouxe uma pequena apresentação com os números da Covid. Foi solicitado via ofício que nós falássemos sobre a pandemia e sobre a vacinação em Toledo. Então, eu trouxe uma pequena apresentação com os números. Pode passar o próximo, por favor. Só vou me aproximar um pouquinho, porque eu sou míope. Eu quero, por favor. Obrigada. Então, aqui nós vemos um panorama do coronavírus no mundo, no Brasil e no Paraná. Aqui no Paraná já se somam 645.621 casos de Covid e 11.598 óbitos. Pode passar o próximo. Esses são dados do nosso município atualizados. Temos um total de 15.043 casos e 143... Volta, por favor. Volta um. Pode voltar, isso. E 143 óbitos de cidadãos de Toledo causados pela Covid, infelizmente. A nossa letalidade aqui em Toledo está em 0,95%, que é inferior à letalidade do país e à letalidade do Paraná. O que quer dizer a letalidade de 0,95%? Significa que, mais ou menos a cada 100 pessoas em Toledo que ficam doentes pela Covid, uma, infelizmente, vai a óbito. Aproximadamente uma, né? Não existe 0,95% pessoa, né? Então, se fosse 1%, seria 1. Próximo. Esse é um histórico de atendimentos devido o CID-J11 e os demais CIDs que compõem o capítulo, em função de síndrome gripal. Então, se vocês olharem, a gente tem ali os registros de atendimentos mensais desde janeiro de 2018 até fevereiro de 2021, com o número de atendimentos em vista desse CID, que significa síndrome gripal. Então, vocês podem notar que, a partir dos meses que se iniciou a pandemia, existe um aumento grande no número de atendimentos realizados no município em vista dessa queixa. Via de regra, se vocês notarem, parece que o gráfico faz uma onda, e essa onda se deve, em especial, aos meses de inverno, onde há maior circulação de vírus. Mas, se vocês perceberem, não é o que acontece no último ano em vista da pandemia. Próximo. Aqui nós temos uma média de atendimentos diários por mês também pelo CID J11. Percebam ali em fevereiro um aumento dessa média diária, que passou para cerca de 142 atendimentos diários no município, devido ao J11. J11 é, como eu explicava para vocês, síndrome gripal. São sintomas, onde o coronavírus se encaixa dentro do CID-10, tá? E são os sintomas de coronavírus principais que a gente conhecia no início da pandemia, que eram sintomas relacionados à gripe. Hoje, nós sabemos que, muitas vezes, os pacientes não têm o quadro completo gripal, mas a doença se insere nessa classificação dentro do CID-10, certo? Então, vejam que o nosso recorde de atendimentos havia sido em dezembro, com 90 atendimentos diários de média dia. E esse recorde foi superado em fevereiro com cerca de 142 atendimentos diários dia. Pode passar o próximo. E aqui eu trouxe, em relação aos atendimentos, de fato, no PAN, que está em vermelho, na unidade do Cosmos, que está em azul, e na unidade do Panorama, que está em verde, os atendimentos diários realizados em janeiro e fevereiro. Essas 3 unidades são as unidades de referência para atendimentos de pacientes com suspeita de coronavírus aqui no município de Toledo. Então, vejam que em janeiro nós tivemos alguns dias aí com recordes, como, por exemplo, o dia 11 de janeiro com 263 atendimentos.
no PAN, outros dias com 245, 244, próximo. Mas vejam ali no dia 22 de fevereiro. Isso. Nós tivemos no dia 22 de fevereiro 340 atendimentos de pessoas com sintomas de coronavírus somente no PAN. 340 atendimentos no PAN. 20... Perdão. 120 atendimentos no Cosmos e 96 atendimentos no Panorama em um só dia. Em um só dia, esses atendimentos. Então, nós... você pode voltar por favor? De fato, volta de novo? Obrigada. De fato, no mês de fevereiro, nós tivemos recordes de atendimentos em todas as unidades de referência. E percebam que, via de regra, existe uma queda nos finais de semana no número de atendimentos, que é natural, é compreensível, mas mesmo a queda que esperávamos ali no dia 20, 21, ela não ocorreu. Próximo. Essa é a curva acumulativa de casos de coronavírus desde o nosso primeiro caso em abril até os casos que estamos somando agora em fevereiro, e o que chama a atenção é que a curva, na parte final dela, ela se mostra ascendente. Ela se mostra numa progressão de adição, né? Ela vem aumentando e de forma rápida. Próximo. Aqui nós temos os casos por mês, desde maio até aqui. E vejam que o nosso recorde de casos havia acontecido em dezembro, com 2.429 casos, e em fevereiro nós superamos esse número com 2.633 casos. Ali temos já os casos de março, de ontem, né, do dia 1º, 113 casos. Próximo. E aqui, então, um dos dados que mais nos preocupa, que é justamente o recorde de novos casos de coronavírus em uma semana epidemiológica. Esclarecer que o conceito de semana epidemiológica, ela se inicia no domingo e se encerra no sábado, tá? Então, na última semana epidemiológica, que se iniciou no dia 21 de fevereiro e foi até o dia 27 de fevereiro, nós somamos 1.062 novos casos de coronavírus. Nosso recorde havia sido na semana anterior com 732, e antes, qualquer número parecido com esse, apenas em dezembro, na semana do dia 6 ao dia 12 de dezembro, com 629 casos. Não dá 50%, mas cerca de 40%, exato. O que nos preocupa? Via de regra, nós sabemos que a nossa letalidade é 1%, então, como eu explicava antes, a cada 100 pacientes, um vai a óbito. Se nós temos 1.000 casos em uma semana, matematicamente teremos 10 óbitos, em vista disso. E uma porcentagem desses pacientes vai necessitar de leitos de UTI e de internação hospitalar. Como nós já temos 1.062 casos, e na data da divulgação desses 1.062 casos já tínhamos 100% de leitos de UTI ocupados, a média de internação em UTI do paciente com Covid é 15, 16 dias, a gente entende que, possivelmente, quando esses pacientes precisarem de UTI, lá pelo 6º, 7º dia de evolução da sua doença, talvez não haja leitos suficientes para esses pacientes. Possivelmente, não talvez, né? Possivelmente, de forma triste, né? Porque a gente fica abalado com esse tipo de notícia, né? Não haverá leitos para internação desses pacientes. Próximo. E relacionado ao aumento do número de leitos de UTI, isso tem sido feito desde o início da pandemia. Então, esses são os leitos da nossa região Macro-Oeste de Saúde, que conta com 5 regionais: Regional de Toledo, Cascavel, Foz do Iguaçu, Pato Branco e Beltrão. E dentro da macro-região oeste, esses leitos já foram aumentados em mais de 3 vezes desde o início da pandemia. Nós contávamos com 71 leitos em maio, e estamos com 229 leitos agora com a última ampliação que foi feita pelo Estado, né? E apesar de estarmos com 229 leitos, estamos com 100% de ocupação desses leitos. Aqui, em especial na nossa regional, nós temos 52 leitos, né, de UTI, iniciamos com 16 específicos para coronavírus. Então, os números também mais que dobraram aqui.
né? Próximo. Essa é a ocupação da macro-regional oeste de hoje, às 9 horas da manhã. Por volta das 9 horas da manhã, que é quando sai o boletim. Estávamos hoje, às 9 horas da manhã, com 97,89% dos leitos de UTI ocupados na macro-regional oeste. Então, contando as 5 regionais que compõem a macro-regional oeste. Próximo. Posso passar, presidente? Obrigada. Aqui a gente tem um gráfico mostrando a ocupação dos leitos de UTI, como ela se deu de forma, o aumento da ocupação se deu de forma bastante abrupta ali na semana que antecedeu o dia 21, 22 de fevereiro, passando de cerca de 76, 78% rapidamente para 93, 97, 99%. E aí ela se mantém desde o dia 22 de fevereiro com 99%, sendo que nos últimos dias, na última semana, a menor ocupação de leitos de UTI foi de 97% na macro-regional oeste. Próximo. E aí nós temos uma tabela demonstrando a demanda reprimida. O que é a demanda reprimida? São pacientes que estão aguardando por um leito. Então, se vocês observarem, na macro-regional oeste, nós temos hoje, no total, 160 pacientes aguardando por um leito exclusivo COVID. Desses, 81 aguardam por um leito de UTI, 79 aguardam por um leito de enfermaria. Na 20ª regional de Toledo, 14 aguardam por um leito de UTI. Na nossa regional, não é só no município, né? 14 aguardam por um leito de UTI e 24 por um leito de enfermaria. Próximo. Pode passar o próximo. Mais um. Então, essa planilha, na verdade, é uma planilha que é feita desde o início da pandemia, que ela demonstra a coleta dos testes RT-PCR no nosso município, SUS, e a percentagem dos testes positivos, e ela traz especificado os testes que deram positivos, os resultados que foram descartados, os óbitos e também os testes positivos por data de início de sintoma. É um controle que o Dr. Fernando Pedrotti faz com excelência desde o início da pandemia. Preciso agradecê-lo, né? E vejam que é importante a gente destacar que na última semana epidemiológica nós coletamos 1.015 PCRs, RT-PCR, teste RT-PCR, somente no SUS, aqui em Toledo. Esse número é um recorde absoluto, nunca havíamos visto antes nada parecido com isso. E, além disso, a positividade desses testes, vocês podem notar que ainda faltam alguns testes aguardando resultado, cerca de 324 testes dessa remessa aguardam resultado, mas nós já temos o resultado ali de um pouco mais de 500 testes, cerca de 40,8% deles são positivos, quase metade. Essa percentagem de testes positivos é considerada alta. Quer dizer que mais ou menos quase metade dos testes que nós coletamos tem dado positivo para o coronavírus. Próximo. Esse é o boletim de ontem. A gente coloca o boletim porque a gente gosta de ressaltar que nós temos também um recorde no número de pacientes ativos no momento. 1.894 pacientes com coronavírus ativos no município. Próximo. E aqui eu trago um pouquinho do perfil desses pacientes, né? Então, esses dados desses slides são do dia 7 de fevereiro até o dia 27 de fevereiro. Nós notamos que existe uma paridade entre os casos do gênero feminino e do gênero masculino, mais ou menos meio a meio. Próximo. No geral, durante a pandemia, esses números que tem embaixo das barras são as semanas epidemiológicas. Temos notado um pouco mais de mulheres do que de homens. Na última semana epidemiológica foi uma das semanas com a divisão mais paritária, né? Nós tivemos 442 casos femininos contra 426 masculinos. Próximo. E aí nós temos, então, a especificação por idade. Vejam que, como aumenta o número de casos, proporcionalmente o gráfico em barras ele aumenta também. Mas existe, via de regra, um envelhecimento dos casos de coronavírus, porque temos visto há 4 semanas maior número de casos na população idosa. Pode passar o próximo. Se formos olhar proporcionalmente, a maior parte do número de casos
continua se concentrando na faixa etária produtiva, dos 20 aos 49 anos. Nós temos a maior parte dos 30 aos 39 anos, com 24% dos casos nessa faixa etária, e, proporcionalmente, 13% dos casos na faixa etária dos idosos. No ano passado, nós tínhamos percentagens nessa faixa etária dos idosos girando em torno de 10%, então houve um pequeno aumento nessa faixa etária de fato. E aqui salientar que apenas 2% dos casos têm ocorrido em crianças de 0 a 9 anos. E esses dados eles são das semanas epidemiológicas do dia 7 ao dia 27 de fevereiro. Pode passar o próximo, por favor. Doutora, com licença, a gente observa que essas crianças são agora, desse ano, que estão... será que é referente à nova variante mesmo? As Que está crianças... sendo incluso as crianças, porque não tinha notícia de crianças, não. né? Não, essa percentagem ela se mantém ao longo de 2020. As crianças sempre foram menos de 10% dos casos. E agora, entre crianças e adolescentes, nós estamos somando 9%. Né? Sempre ocorreram casos em crianças em Toledo. Sim, eu te falo, vereadora, porque no ano passado quem fazia esse levantamento específico era eu, era de minha responsabilidade. Então, esses dados eu apresentava toda semana na Secretaria de Saúde. Nós sempre tivemos um percentual variável entre 10% e 11% de crianças e adolescentes entre 0 e 19 anos com coronavírus. Mas o que é importante observar é que esse percentual não se eleva mesmo com o retorno das aulas, né? Que já aconteceu na rede particular, como nós sabemos. Então, de 0 a 9 anos, temos apenas 2% dos casos da semana epidemiológica do dia 7 ao dia 27 nessa faixa etária. Próximo. E aí nós temos, então, o perfil de casos referente à frequência de sintomas. É importante nós trazermos esse tipo de informação para a população, porque muitas vezes a gente precisa desmistificar quais os sintomas do coronavírus. Hoje, o que nós vemos via de regra é que os sintomas mais frequentes têm sido dor de cabeça, tosse e dor de garganta, principalmente nessas últimas 2 semanas epidemiológicas. E ainda, dor no corpo, que é a mialgia, que está ali escrito, né? Então, essa tríade, junto com a dor no corpo, ou seja, dor de cabeça, tosse, dor de garganta e a dor no corpo, são os sintomas mais frequentes. O que a gente observa é que muitas vezes as pessoas ficam esperando por sintomas específicos, como, por exemplo, nariz escorrendo ou entupido, e febre ou perda de olfato, e esses não são os sintomas mais frequentes do coronavírus hoje no nosso município. Então, é preciso que as pessoas elas valorizem uma dor de garganta inespecífica, uma dor de cabeça que parece não ser tão habitual, uma dor de cabeça que nunca teve, muito forte ou muito mais frequente, que não alivia com a medicação. É preciso que se valorize os sintomas, porque pode ser, sim, um caso suspeito de coronavírus. Pode passar. Aqui nós temos os casos por bairros. Então, os casos por bairros na semana do dia 31 de janeiro ao 13 de fevereiro e na semana de 14 de fevereiro a 27 de fevereiro. Os senhores poderão notar um aumento no número de casos em todos os bairros, porque aumentaram os números de casos de uma semana para outra. Pode passar o próximo. Mas é importante a gente saber proporcionalmente quais bairros aumentaram mais. Então, comparando uma semana e outra, nós tivemos proporcionalmente um maior aumento no Jardim Independência, de 300%. E aqui é importante salientar, assim, muitas vezes havia um caso no Jardim Independência, e na outra semana 6 casos, e isso causa esse aumento. A gente não está falando aqui de números absolutos, a gente está falando de percentagens, né? Então, quem tem chamado a atenção é o Jardim Independência, ali em roxo a Vila Operária, e em verde o Jardim Europa e América, que foram proporcionalmente os locais com maior crescimento do número de casos no município, nas últimas comparando as últimas 2 semanas com as 2 semanas anteriores. Próximo. Pode voltar, por favor. Volta um. Vai voltar? Volta mais um? Volta. 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 Pode voltar mais um para a gente ver o número de casos. Então, a gente tem ali relatado o São Francisco, nesse slide, tá?
houve um aumento de 32 casos para 58, que é na região, aí a gente numera por regiões, então a região do Panorama entra a próxima região de São Francisco, e não é uma região que tem se destacado em número de casos, via de regra, em 2021. Essa região foi uma região que se destacou muito em número de casos em junho e julho do ano passado. Foi uma região com um aumento do número de casos muito expressivo. E a pandemia ela tem um comportamento interessante, porque a impressão que nós temos, analisando os dados, é que ela migra pelos locais, conforme o tempo vai passando. Então, ano passado, nós tivemos um período de aumento do número de casos no Panorama e no São Francisco. Depois, esse aumento se localizou na região do Europa. Posteriormente, houve um aumento de casos muito importante na região do Porto Alegre, da Industrial e do Gisela. Nós salientamos isso várias vezes nas mídias, porque isso permaneceu por mais de 4 semanas epidemiológicas, e ainda um momento em que houve um aumento do número de casos muito importante no interior, inclusive relacionado com a profissão dessas pessoas no interior. Em algum momento da pandemia, bem no início, nós tínhamos 2 ou 3 pessoas que trabalhavam com questão agropecuária, contaminados, e esse número apresentou um crescimento muito expressivo junto com o aumento do número de casos no interior. Então, nós acabamos fazendo essa análise no ano passado muito interessante, né? Então, nesse ano, não há esse aumento naquela região. Nesse ano, a região que mais tem chamado a atenção, as 2 regiões que mais têm chamado a atenção é o Centro e a Pioneira. São as 2 regiões que mais nos chamam a atenção em 2021. Pode passar. Pode passar mais um. E aí entrar, então, na questão da vacina. Esse é um vacinômetro só para mostrar o modelo, né, do dia 26, é só para que tenham um conhecimento do modelo do vacinômetro que tem sido divulgado nas redes da Prefeitura. Ele está no site oficial do município de Toledo, é atualizado todos os dias, pela manhã, próximo. E aqui nós temos os dados atualizados. Esse quadro de cima demonstra as doses que foram feitas ontem, né? Então, ontem nós vacinamos no CERT Copagro 84 idosos de 85 a 89 anos, no CERT da Pioneira 75, e no drive-thru 152, totalizando 311 doses ontem. E aqui no quadro de baixo, nós temos a vacinação por remessas. Então, até o momento, nós já recebemos 5 remessas de vacinas aqui em Toledo. Na primeira remessa, nós recebemos 1.520 doses, específicas para a primeira dose de trabalhadores da saúde, 100% aplicadas. Na segunda remessa, nós recebemos também para a primeira dose de trabalhadores da saúde 1.140 doses e foram aplicadas 1.172. Por que essa diferença de número, né? Se aparentemente teríamos 1.140 doses e a primeira remessa teria sido toda aplicada. Acontece que na primeira remessa os frascos vieram com dose única e na segunda remessa eles eram multidoses. Então, isso foi informado à vigilância porque alguns frascos tinham mais do que as doses que, em teoria, teriam. E isso acabou rendendo mais, com todo o cuidado que se tem, de retirar as doses de forma correta, a quantidade correta. Foi avisado também pela regional que alguns frascos renderiam mais doses, e isso nos rendeu algumas doses a mais, ali, cerca de 32 doses a mais. Por isso, esse número diferenciado. Ainda, dentro da terceira remessa, nós recebemos doses para trabalhadores da saúde, primeira dose, 410 doses todas aplicadas. Para idosos com 90 anos ou mais, primeira dose, 610 doses, dessas 596 foram aplicadas. E trabalhadores da saúde, segunda dose, 1.520 doses, dessas 1.406 já foram aplicadas e seguem sendo aplicadas no CERT da Copagro. E, por fim, a quinta remessa, que é a remessa que nós estamos fazendo agora, idosos de 85 anos ou mais. Para estes, recebemos 870 doses e, até o momento, aplicamos 311. E para idosos de 80 a 84 anos, especificamente, vieram 360 doses, que nós ainda não iniciamos. A aplicação será na quinta-feira e na sexta-feira dessa semana, essa distribuição. Assim, o total de doses aplicadas no município, que recebemos 6.430 e que aplicamos 5.415 doses. Próximo. Essa é uma foto da vacinação hoje pela manhã, no CERT, de maneira organizada, ordeira, com espaçamento, com local para que as pessoas possam ficar bem acomodadas, né, aguardando a sua vez, sem causar aglomeração, sem causar qualquer risco para essas pessoas antes de serem vacinadas. Próximo. Mais uma foto da vacinação hoje pela manhã.
Próximo. E essa apresentação hoje de manhã, o Dr. Fernando ele fez no COI, e eu fiz questão de manter o último slide, não pedi permissão, mas eu fiz questão de manter porque os acontecimentos divulgados ontem foram muito chocantes, injustificáveis. Nós repreendemos veementemente qualquer tipo de violência física por qualquer motivo, e ainda mais por causa da pandemia. O Dr. José Eduardo é um infectologista aqui do município, trabalha conosco na Secretaria Municipal de Saúde, é um profissional excelente com E maiúsculo. Uma pessoa sempre disposta, sempre presente, nunca nega auxílio a qualquer local que seja que pede o seu auxílio, não somente na Secretaria de Saúde, ele acaba fazendo consultorias que nem seriam de responsabilidade dele em N outros locais na rede. Ele é um ser humano incrível, não só um profissional incrível, como um ser humano incrível. Eu tenho a oportunidade de conviver com ele desde mais ou menos a metade do ano passado, porque fizemos parte de comissões juntas, e eu tenho muito orgulho de dizer que ele é essa pessoa assim que todos têm falado na rede social, que o que está escrito na rede social, que os colegas têm escrito, é uma grande verdade. Ele é um médico incrível e um ser humano incrível. Nós sabemos que o que aconteceu foi uma questão familiar. Temos respeitado ele, de forma que ontem eu fiz contato com a esposa dele, ela me relatou o que havia acontecido, e nós respeitamos porque no início ele não queria divulgar quem teria feito a agressão, né, quem teria o agredido daquela forma bárbara, né? E nós respeitamos isso, mas nós entendemos que, em vista de um motivo ter sido a pandemia e uma orientação que ele foi fazer relacionado a isso, é injustificável. E, independente do rumo que ele entender que essa situação precisa levar, ou seja, se ele for levar dessa situação adiante ou não, ele terá o nosso apoio da Secretaria de Saúde, sem titubear em nenhum momento. Doutora Gabriela, eu agradeço você pela explanação. E eu tenho alguns questionamentos a fazer referente à saúde, mas eu acho que eu fico por último para questionar, porque a lista aqui é grande. Aliás, eu queria perguntar à senhora quanto tempo a senhora tem para permanecer conosco, que a gente tinha combinado um certo horário. Eu preciso saber para a gente também não se alongar aqui, para não comprometer a sua agenda. 30 minutos. Eu preciso sair daqui às 16h15. Pontualmente, eu preciso estar me retirando, porque eu tenho uma outra reunião com promotoria. Então, vamos fazer o seguinte, vamos abrir para o questionamento do vereador Olinda. Primeiras mulheres, pode ficar à vontade questionar a secretária. Boa tarde mais uma vez, secretária, os colegas servidores, o doutor Fernando, a servidora colega... Como é que é? Diane. Diane, isso, desculpa. Eu, inclusive, vereadora, se me permite, a presença da Diane aqui é em vista de que, por compromisso de trabalho dela, ela não pôde estar presente no dia da audiência, e como ela é a nossa diretora de gestão, nós a trouxemos para apresentar para os senhores, porque ela é uma peça-chave dentro da Secretaria de Saúde, né? O departamento de gestão ele tem interface com todos os demais departamentos de forma a organizar prestadores e ferramentas de gestão e ações que são realizadas dentro da Secretaria Municipal de Saúde. Por isso, a presença da Diane aqui conosco hoje, para que vocês possam conhecê-la e ela também possa conhecer os senhores. Vereadora Olinda, só um minutinho. Eu quero informar que, devido ao caso, o fato da doutora ter usado o computador, nós perdemos o contato da rede com os internautas. Vai restabelecer agora, mas comunicar que depois estará disponível na íntegra toda a reunião à disposição do povo. Vereadora Olinda, fica à vontade. Tá, mais uma vez cumprimento a secretária, né, que foi muito feliz na sua explicação. A senhora finaliza com a triste notícia do profissional, do colega servidor, que também eu sou servidora, né? E perguntar para a senhora, depois de toda essa explicação, eu já tirei algumas fotos, depois eu tiro os dados, que é importante para a gente noticiar na rede social o que a senhora tem apresentado para nós.
Mas eu digo o seguinte, a pandemia ela não está deixando só o povo apavorado. Todos os que trabalham na linha da frente da saúde, todos estão apavorados diante que Cascavel está mais aberto até o prefeito chegar numa UTI e mostrar como funciona para chocar mesmo. Porque quando eu falava da Covid, com a dor que eu perdi meu irmão, secretária, diziam que eu podia ser processada porque eu estava fazendo pânico à população. Tá? Me chamaram até a atenção. Ó, você está criando a rede social, poderá pessoas se suicidar porque está em pânico. E hoje a gente sabe que o desespero é total, não é falta de comunicação, é exagero de comunicação, o que é falta é de responsabilidade de certas pessoas que deixam aí a cidade em luto, né? Assim como a gente tem notícia de 3 pessoas morrer da Covid da família. Então, é muito triste, né? Mas quando a senhora fala da ocorrência com o servidor, eu tenho oficiado o prefeito, oficiado que a senhora sabe, oficiado o vice-prefeito, oficiado o Chumbinho, presidente dessa comissão, e eu gostaria de entregar para a senhora, e se o presidente assim o permitir, ler esse ofício, tá? Da minha preocupação da resguarda do servidor público. Porque, veja bem, eu sou servidora praticamente por 30 anos. Qual é o servidor, quando a senhora me fala, acabou de falar, que vocês estão fracionando, tá, as doses, por quê? Porque tem mais dose lá dentro, tanto que foi possível aplicar mais 32 doses. Isso, né? Mais 32 pessoas ser atendidas. Então, eu digo assim, vai lá o idoso e eu vou lá filmar a senhora aplicando na minha mãe. Olha o constrangimento daquele profissional, né? Então, eu acho que nós precisamos resguardar e de forma segura, como gestor, como administração e aquele servidor. Eu ia pedir com carinho, eu vou ler, depois a senhora, se puder, contemplar, porque quem conhece de legislação de saúde pública é a senhora. IPTU, alvará tributário é comigo, né? Então, vou ler. Então, eu vou entregar para a senhora o ofício 6 de 2021, Toledo, 2 de março de 2021, a Vossa Senhoria Gabriela Almeida Kulchaski Ravache, secretária municipal de saúde. Assunto: transparência e divulgação da lista de vacinados no Plano Municipal de Vacinação contra a Covid-19. Senhora secretária municipal de saúde, na condição de vereadora do município de Toledo, venho respeitosamente perante Vossa Senhoria demonstrar um pedido que será apresentado em plenário na Câmara Municipal em forma de indicação, que assim eu fiz, com o intuito de ser atendido. Apresento a proposta. Que passe a constar na lista do município sobre a transparência e a divulgação da lista de vacinados no Plano Municipal de Vacinação contra a Covid-19. Artigo 1º. A lista disponibilizada deve conter, no mínimo, as seguintes informações para identificação e filtro da pesquisa. Primeiro, iniciais do nome completo da pessoa vacinada. Segundo, o número do CPF com os 5 primeiros dígitos e os demais substituídos por asterisco. Terceiro, a idade da pessoa vacinada. Quarta, a data da vacinação. Quinto, população-alvo da fase respectiva que foi enquadrada. Sexto, caso exerça atividade em única unidade de saúde ou outro órgão público, indicar seu local de trabalho. Sexto, a unidade de saúde do outro local em que a vacinação foi realizada. Oitavo, o fabricante da vacina, o lote da vacina, a condição exigida para a emissão de passaporte e resguarda do direito de livre trânsito sanitário. A senhora sabe que precisa isso para passaporte, né? Tem conhecimento disso? Muito obrigada. Então, é importante que a pessoa tenha na carteirinha esses dados para possível passaporte. Essa proposição que será apresentada se faz necessária devido a tantas notícias absurdas que estão ocorrendo aos redores da vacinação contra a Covid-19,
demonstrando possíveis irregularidades no momento da vacina. A proposta nasceu ao observar diversas situações, inclusive com ampla cobertura pela imprensa nacional, regional, sobre o tema, e com relação à preocupação com o ajuste e criteriosa distribuição vacinal. Entende-se que o anseio da comunidade é imprescindível, porém, cabe neste momento resguardar a vida dos grupos de risco e seguir orientações técnicas, respeitando os profissionais e pesquisadores em saúde. Algumas dessas notícias devem ser conferidas abaixo. Então, eu coloquei alguns links para a senhora ver, né? Por que também eu justifico que hoje teria mais link atualizado, que ontem eu vi umas barbaridades também. Então, assim, desta forma, pretendemos possibilitar o acesso de informações relevantes no Plano Municipal de Vacinação contra a Covid, em especial a lista de vacinados, a fim de permitir que os munícipes passem a fiscalizar a obediência do atendimento prioritário conforme a ordem prevista no plano citado. A preocupação também se justifica para resguardar os servidores da saúde que estão na linha de frente e que não podem sofrer críticas infundadas sem que possam conter com um sistema de prestação de contas eficiente e com total transparência para a comunidade. Essa medida visa trazer segurança e transparência por todos os envolvidos no processo. Essa medida também será um balizador para que os grupos de risco se orientem, tá, por mais um canal, pois assim saberão quais são os grupos que já receberam e qual é a estimativa que receberam dentro do planejamento a sua dose, conforme o grupo que está inserido. A fiscalização desse processo também é função essencial do Poder Legislativo e a função da vereança, contribuindo também no Poder Executivo, que, sem dúvida, é um dos principais interessados em resguardar o direito de integridade do processo desenvolvido. Sendo assim, a proposta objetiva, dar transparência e fornecer meios às pessoas acompanhar os atos do serviço de administração pública, buscando um comprometimento com a população, lembrando que as informações públicas devem estar de fácil acesso, a fim de que a própria comunidade possa acompanhar os trabalhos da administração e auxiliar na fiscalização. Então, assina eu, vereadora Olinda Fiorentin. Só para dizer para a senhora que Curitiba, conversei com um colega lá, vereador, tem proposta para fazer lei naquele município. Então, isso já os municípios estão se adequando, só não posso dizer para a senhora se hoje já é lei lá. E 90 e poucos % está contemplado naquela lei do município de Curitiba. Então, eu passo para a senhora, se a senhora quiser dar um recebido, eu fico muito grata. Eu já dou o recebido aqui, quero só fazer alguns comentários. Então, assim, enquanto a senhora falava, vereadora, e lia o ofício, eu fiz até algumas anotações aqui para não esquecer de comentar nenhum ponto, né? Então, a respeito de funcionário público, da questão da carreira pública, né? Eu acho que já é de informação para várias pessoas do município de Toledo e também para os senhores, que eu também sou funcionária pública. Eu sou funcionária pública desse município há 9 anos. Praticamente mais da metade desse tempo de forma exclusiva, né? Passei algum período da minha carreira dividindo com a área de convênios e privado, mas como eu tenho 40 horas no município, eu optei por ficar de forma exclusiva. Então, esse é um preceito dessa gestão, inclusive, porque dos 10 cargos da Secretaria de Saúde de primeiro e segundo escalão, 8 hoje são ocupados por servidores públicos, sendo que um deles é um cidadão que é um ex-servidor e retornou, né? E a 9ª pessoa é uma menina que também era servidora do município de Toledo e servidora do Estado e foi cedida. Então, nós temos esse preceito, nós prezamos muito pelos servidores e pela defesa destes e pelo respeito acima de tudo. Em relação à filmagem da vacinação, a filmagem de qualquer procedimento, ela não é permitida, exceto se o funcionário público autorizar. Então, durante uma consulta, um exame físico, qualquer procedimento que esteja se fazendo dentro de uma unidade de saúde, o paciente, para que ele possa filmar ou tirar foto, ele precisa ter autorização expressa
daquele servidor. Portanto, se isso aconteceu de alguma forma em algum local do país, foi de forma não legal, né? Foi de forma clandestina, podemos dizer assim, não autorizada por esse servidor. Não pode acontecer filmagem ou foto de procedimento dentro da unidade de saúde, exceto se com autorização expressa da pessoa que está realizando. Por isso, o funcionário público ele pode, inclusive, processar essa pessoa que fez a exposição da figura dele, caso aconteça, né? Além disso, nós temos servidores na saúde que estão trabalhando na linha de frente na aplicação da vacina, temos conversado com eles de forma muito frequente, não temos o relato de nenhuma situação sequer constrangedora na aplicação da vacina ou qualquer outro procedimento que tenha sido feito aqui no município. Pelo contrário, eu tenho até algumas mensagens aqui no telefone que, se depois os senhores quiserem observar, que algumas técnicas têm se colocado sempre à disposição e agradecido a oportunidade de estar trabalhando na vacina. E eu cito aqui muito tranquilamente a Cris, que está lá na Secretaria de Saúde, porque ela é uma menina que está trabalhando desde o início na vacinação e ela sempre se mostra agradecida e contente com essa oportunidade. Portanto, não temos a notícia de nenhum evento constrangedor com nenhum servidor na aplicação da vacinação aqui em Toledo. Em relação às denúncias sobre a vacinação, nós tivemos notícia oficial de 3 denúncias que recebemos através da promotoria, 3 denúncias totalmente infundadas, que já esclarecemos para a promotoria, que não procedem. Portanto, aqui em Toledo, a vacinação é preto no branco, não há nenhuma denúncia de nenhuma irregularidade, nenhuma dose foi aplicada em grupo que não se enquadrava ou em pessoa que não estava no momento de ser vacinado. Todas as denúncias foram averiguadas e respondidas à promotoria da saúde. Além disso, nós temos a questão da proteção individual do cidadão. Quando a senhora solicita que nós expomos a inicial do cidadão com os números do CPF, eu entendo, mas, são as iniciais com alguns números do CPF. Eu entendo que isso precisaria, de alguma forma, ser avaliado do ponto de vista jurídico, em vista da exposição da pessoa. Nós não podemos, de nenhuma forma, revelar identidades de pacientes que fizeram qualquer tipo de procedimento na Secretaria Municipal de Saúde ou dados de prontuário a terceiros, sob pena de ser responsabilizados por isso, né? Então, isso precisaria ser visto de forma averiguada, de forma jurídica, a possibilidade de se expor, mesmo que as iniciais ou alguns números do CPF desses cidadãos, né? Doutora, permite uma parte? Inclusive, vereadora, nós estamos sobre o guarda-chuva da Lei Geral de Proteção de Dados, que inclusive trata com muito sigilo todas as informações, aquelas que não são obrigatórias no portal da transparência. Então, a gente tem que... ela já está em vigência e agora, a partir de agosto, está, inclusive, com multa para quem expor esses dados de forma não consensual com as partes. Então, eu acho que essa informação a gente tem que dar uma verificada, porque tem restrições à abertura delas. Ainda assim, eu complemento aqui que a própria carteira de vacinação do paciente ela é considerada documento, né? Então, essa questão do passaporte, o próprio paciente, portando a sua carteira de vacina, ele consegue justificar o recebimento da dose, onde consta o lote, onde consta a vacina, onde consta a data da vacinação desse paciente. Também a respeito da divulgação dos grupos de risco e do planejamento, nós temos feito isso de maneira muito atualizada junto à comunicação do município. Está disponível no site do município, inclusive na página da saúde. Já deixo aqui à disposição de todos essa informação. Entrando no site Saúde, no portal do município de Toledo, lá a informação é encontrada de forma muito clara e muito tranquila a respeito de qual grupo está sendo vacinado, qual faixa etária e em qual local. E, por fim, eu ainda deixo claro aqui que, apesar de todos esses esclarecimentos que já foram feitos, se caso este projeto for votado como lei, e for, né, porque a senhora colocou que em alguns locais isso está virando lei, né? Foi isso que a senhora colocou no final. Então, assim, como no final foi colocado que, eventualmente, isso pode virar uma lei, né? Nós, hoje, da Secretaria de Saúde, não entendemos que seja necessário, entendemos o seu pedido, acolhemos, mas entendemos, por todas as justificativas que foram colocadas aqui, que não se faz necessário. Eventualmente, se for votado como lei e aceito, por óbvio que cumpriremos, da mesma forma que temos cumprido outras orientações. Mas ficamos à disposição para discussão quanto a isso. Vereadora Marlisa Netti.
Meu boa tarde a todos. Depois de uma explanação dessa, até é difícil fazer perguntas, né? Mas eu vou tirar uma dúvida aqui que eu tenho da apresentação. Sobre o aguardo de leitos e enfermarias. Isso quer dizer, secretária, que eles ficam lá no mini hospital? Eventualmente, sim. O que acontece, vereadora? Existe uma questão aqui que precisa ser explicada e que muitas vezes é uma pergunta de fato, eu preciso inclusive elogiar, porque é uma pergunta muito inteligente da sua parte, esse questionamento, e até quando eu apresentava o slide, pensei se eu parava para explicar ou não. Quando um hospital que tem leitos de UTI, ele aceita um paciente para a enfermaria, ele automaticamente precisa entender que ele tem que ter um leito de UTI disponível para esse paciente, caso esse paciente ele venha a piorar. Então, muitas vezes o que acontece é que, por exemplo, temos aqui como exemplo o Hospital Moacir Miqueleto, que a ocupação de leitos ela sai como 60%, 70% de leitos na enfermaria, mas existe demanda reprimida de leitos. Mas se a senhora olhar, a ocupação de leitos de UTI ela está completa, por isso o hospital não aceita. E muitas vezes, na prática, isso é feito através de uma central de leitos que faz a regulação desses leitos, que é regional, e na prática, muitas vezes, esse paciente ele pode estar melhor atendido na origem. Eu posso ter uma estrutura melhor para atender ele na origem, como, por exemplo, aqui no mini hospital nós temos um número de ventiladores, de respiradores, que esse paciente não vai ter acesso no hospital. Por isso, essa demanda aparece como reprimida, mas, no geral, a demanda reprimida de leitos de enfermaria, para nós, não é a demanda mais importante, porque sabemos que esses pacientes, via de regra, estão bem acomodados e não está faltando assistência. A demanda reprimida de UTI já é uma outra questão, porque, de fato, essa sim é uma necessidade que o paciente tem de forma clínica, que precisaria estar nesse leito de UTI por N outras questões. Então, essa é a explicação da demanda reprimida dos leitos de UTI, de enfermaria. Não sei se eu fui clara. E até assim, complementando, muitas pessoas têm feito questionamento a respeito da reativação do hospital de campanha, e essa é a explicação. Quando a gente reativa um hospital de campanha, nós temos uso de recurso público para um local que não vai salvar vidas. Nós deslocamos equipes e gastamos dinheiro num local onde é um leito para o paciente ficar. E isso conseguimos fazer no mini hospital, ampliando a estrutura física, que é o que está sendo feito nos últimos dias, não aumenta a sobrevida desse paciente. Portanto, é mais interessante usar o recurso público para melhora de equipamentos e maneira para esses profissionais que estão no mini hospital trabalhar, do que ampliando a estrutura física para enfermarias. Me surgiu mais uma dúvida. Isso não quer dizer, doutora, que quem vai para uma enfermaria depois vai para a UTI. Isso pode se recuperar na enfermaria, né? Isso vamos falar, é um caminho. Mini hospital, enfermaria e UTIs, como dependendo a evolução do paciente, né? Exatamente, vereadora. Inclusive, na última semana houve a doação de algumas máscaras para ventilação não invasiva para o mini hospital, de uma empresa da cidade, uma empresa grande da cidade, e o uso dessas máscaras tem, em alguns momentos, possibilitado que o paciente não precise ir para esse leito de UTI. Esse paciente, via de regra, ele vai ficar na demanda reprimida de enfermaria, mas ele está bem assistido dentro do próprio mini hospital. Então, acho que isso deixa ainda mais claro essa explicação. É bom a gente conversar sobre isso, porque a população muitas vezes tem até medo e nem procura o mini hospital devido a não ter essas informações, né? Uma coisa assim que me deixou bem preocupada aqui, quando que foi visto ali, são 1.064 casos confirmados em uma semana, contaminados, né? Confirmados, é isso. E pelo que a gente ouve falar, cada caso confirmado pode contaminar até 4 pessoas. Seria isso? Eu fiz uma soma aqui, daria 4.248 pessoas que estariam correndo risco. Boa tarde a todas, boa tarde a todos, senhor presidente da Comissão de Saúde. Vou começar pela comissão, saudando o presidente da Câmara, saudando as vereadoras Marli e a nossa querida Olinda Fiorentin, tá, nossa vereadora,
O vereador Dudu, que não é nobre no nome, mas é nobre como pessoa, né? Que Dudu Nobre é o cantor, correto? Os servidores da casa, a Edna, que sempre é um prazer rever. E gostaria de comentar o seguinte. Em Toledo, a média de habitantes por residência é em torno de 3,7 habitantes por residência. Se cada um desses 1.062 for de uma família, teremos naturalmente muito próximo disso, em torno de 3.800 a 4.000 pessoas. Em média, a transmissão da Covid se dá para 3 pessoas, tá? 2 a 3 pessoas. Então, mas isso, naturalmente, se a gente deixar de adotar as medidas preventivas, o comportamento natural do vírus, tá? É possível reduzir muito essa contaminação com a adoção de medidas extremamente simples. Máscara, distanciamento social, lavagem das mãos. Distanciamento social aqui, e sendo entendido como permanecer a pelo menos 2 metros de distância. Naturalmente, evitar aglomerações, naturalmente, manter ambientes abertos, bem ventilados, a exemplo do que observamos hoje nessa sala, onde janelas totalmente abertas, até escancaradas, eu diria, o que é muito recomendável, né? É essencial. Tá? Mas, infelizmente, sim, esse risco existe. E buscando contribuir para o seu entendimento, vou usar o exemplo do Hospital Moacir Miqueleto. Ontem haviam 12 pacientes dos 20 leitos de enfermaria. Hoje pela manhã haviam 18 pacientes dos 12. Mas a gente observou que tinham 4 pacientes a menos na UTI. Então a gente espera que esses 4 a menos na UTI tenham sido transferidos para a enfermaria, já se preparando para receber alta futuramente. É o que a gente espera e acredita, inclusive, pelo aumento do número de leitos de enfermaria, coisa que não é tão frequente na atenção à Covid. Obrigado, doutor Pedotti. Marli, concluiu? Podemos passar? Pessoal, só lembrando que a doutora Gabriela tem que estar 4h30 na promotoria. Os questionamentos são grandes aí, né? Não, eu só agradeço a todos e agradeço também as respostas, né? Eu acho que deu para entender bem. Muito obrigada. O Valtecir Careca, por favor, quiser perguntar. Rapidamente, porque eu acredito que o tempo já foi. Saudar aqui a doutora Gabriela, Diane ou Diana? Diane, e o meu amigo, doutor Fernando, grande profissional, pessoa da maior competência, meu amigo, doutor Fernando. Sempre um prazer rever esse amigo aqui junto conosco. Doutora Gabriela, você está do seu lado aí, um grande profissional, com toda certeza você deve saber bem disso, pela pessoa que é um amigo nosso aí há muito tempo que está nessa luta aí. Só quero desejar sucesso, boa sorte. Você pegou uma pasta que não é brincadeira, que é muito complicado, que é tudo no poder público, é a menina dos olhos de um prefeito, é a saúde. A saúde não é brincadeira. Não é fácil também. Então, boa sorte, que Deus te abençoe, que Deus te capacita, você, toda a sua equipe, leva o meu abraço para toda a sua equipe, estamos juntos, que precisar desse vereador, dessa casa, conta conosco. 2 perguntas voando rapidamente. Eu tenho sido muito cobrado e tenho visto também que realmente confere, que as pessoas estão pedindo, a nossa divulgação da nossa vacina, dos idosos. Eu acho que precisaria ser mais bem divulgado, sabe? Mais bem divulgado e isso, melhorar um pouco essa divulgação. E o quadro do Covid não está chegando no nosso celular. Sempre chegou para os vereadores, porque os vereadores estão na frente do povo, né? O povo, tudo vem, pede para o vereador. Não está chegando para nós os casos do dia a dia. Como sempre chegou aquele quadradinho, bem feitinho, bem legalzinho, muito interessante. Então, eu peço que se pudesse nos ajudar nisso aí, para que chegasse essa informação para a gente, e um pouco mais de divulgação nas vacinas. E muitos idosos aí, muitas pessoas não estão acompanhando, não estão tendo essa informação. No demais, mais uma vez, que Deus abençoe. Perfeito, vereador. Muito obrigada pelos desejos de sucesso. Sabemos que a caminhada é longa, que temos muitos desafios, mas eu tenho, em todos os momentos de manifesto, agradecido muito à equipe, porque a equipe é muito boa, é muito competente, como o senhor mesmo falou. São gigantes que eu tenho ao meu lado na Secretaria Municipal de Saúde, e nós temos planos muito bons para esses 4 anos. Queremos fazer muita coisa boa aqui em Toledo, sabemos que temos como. Então, desejamos que a pandemia possa
nos dá um respiro para que a gente possa, de fato, começar a fazer os muitos planos que temos para o município. Em relação à divulgação da vacina, eu acato o seu comentário, acho que toda sugestão construtiva ela é bem-vinda. Vou levar esse assunto para a comunicação, que é com quem nós temos trabalhado relacionado à divulgação das doses, e vou falar que o senhor deu essa sugestão para verificar maneiras de melhorar a divulgação, já que isso tem chegado até o senhor. Em relação ao quadro do coronavírus, eu vou pedir aqui no final da reunião que seja me deixado um contato para quem eu possa encaminhar, que eu acredito que vocês devam ter algum grupo ou lista de transmissão da Câmara. Eu posso, no final do dia, eu encaminho todos os dias ao prefeito e aos secretários os dados. Eu posso encaminhar também a vocês sem problema nenhum. Não há problema nenhum. Vereador Dudu Barbosa, por favor. Nobre Fernando, pessoa que eu tenho muita admiração, muito carinho. Diane, mais uma vez. E deixei a secretária aqui para cumprimentar por último. Tem um ditado antigo, Olinda, que fala que livro não se compra pela capa, né? No dia da nomeação dos secretários, eu olhei para a doutora Gabriela e falei, nossa, mas essa mocinha aí, tão novinha, numa pasta dessa, não sei não, Bisoninho, o que vai acontecer? No dia 2 de janeiro, Chumbinho, fui participar da apresentação ali no auditório da prefeitura, já falei, opa, já sei porque ela foi nomeada já. Parabéns pelo trabalho que vocês têm feito na saúde, nesse momento tão difícil do nosso país, do nosso estado, do nosso município. Fico até, às vezes, não mandando algumas coisas para o Fernando, como gostaria, para você, doutora Gabriela, porque nesse momento eu acho que é a gente apagar esse incêndio que não deve estar fácil para vocês. Então, parabéns pela condução de vocês neste trabalho, que o Senhor Deus possa abençoar vocês por poucos dias, né? Tomara que isso não dure tanto, Olinda, porque precisamos vacinar o povo, acho que a vacina é a salvação e não tem outro caminho. É bem rapidinho que é uma pergunta, apesar de já saber a resposta, mas gostaria que os demais soubessem da mesma resposta e que a população que está nos assistindo pelo YouTube também soubesse. Apesar de não concordar, apesar da posição pessoal minha de não concordar muito com o tratamento precoce, estou saindo dos grupos de WhatsApp porque vejo cada coisa ali, umas com pouca fundamentação, outras sem nenhuma, outras não dá nem para ouvir. Mas, enfim, aqueles que têm direito, que querem tomar, possível vai lá tomar, a população tem que saber que a distribuição de remédio, por mais simples que seja, desde que seja um AS, não tem como distribuir nas quitandas, nas esquinas, então tem que ter um procedimento. E eu vejo pessoas dizendo que Toledo não deu a mínima para o tratamento precoce. Ele está acontecendo, gostaria que você explanasse um pouquinho sobre isso. Muito obrigado, doutora. Imagina, vereadora. Agradeço a pergunta, porque, de fato, é uma informação que precisamos deixar de domínio da população. Eu já fiz uma fala sobre essa questão no dia da apresentação da auditoria, né, do relatório do quadrimestre, e vou fazer uma fala semelhante para que haja até homogeneidade no que tenho falado, né? A Covid-19 ela é uma síndrome gripal, como eu falei na apresentação aqui para vocês hoje e na apresentação anterior na Câmara. Sendo uma síndrome gripal, ela é transmitida da mesma forma que outras síndromes gripais. Ou seja, isso já é conhecido há muitos anos da medicina, a forma de prevenção, que é com higiene de mãos. Essas formas de prevenção elas são reconhecidamente eficazes, né? Higiene de mãos, lavagem de mãos o mais frequente possível, quando não dá possibilidade, uso do álcool em gel, ambientes ventilados, como está aqui hoje, né? O afastamento, a ausência do contato físico e o uso de máscara, inclusive o uso de máscara é adotado por várias nações mundo afora, quando as pessoas têm uma simples gripe, né? Então, são medidas já reconhecidas cientificamente. Apesar disso, existe essa questão do tratamento precoce, muito questionada, porque, diante de uma doença que pouco se conhece, é compreensível que as pessoas busquem alternativas de cura e de melhora, porque tem, de sobremaneira, afetado todos os segmentos da sociedade. Aqui no município, nós temos a disponibilização das medicações, tanto da medicação considerada preventiva, que seria a ivermectina, quanto das medicações relacionadas ao tratamento precoce, que seria a cloroquina ou a hidroxicloroquina em associação com a azitromicina. Mas o que nós temos falado desde o dia 2 de janeiro é que respeitamos liberdades. Então, de que forma respeitamos liberdades? Respeitamos a liberdade do paciente,
que deseja tomar a medicação. Esse paciente vai fazer o seu pedido voluntário ao seu médico na consulta. Respeitamos a liberdade do colega profissional médico, que entende se deve prescrever ou não. Em vista de que, como são medicações que não são reconhecidas do ponto de vista científico, a sua eficácia para essa doença, dentro do SUS, nós não podemos, de forma alguma, incorporá-las como tratamento. Estaríamos fazendo uma coisa ilegal se fizéssemos isso, né? Mas nós respeitamos. Diante do colega que entende que essa prescrição ela é factível e da concordância do paciente com o seu médico, esse colega ele tem de sua posse o termo de consentimento informado para leitura ao paciente, para que o paciente fique ciente do que é essa medicação, dos possíveis efeitos colaterais. Se ambos concordarem, eles assinam esse termo junto com uma outra testemunha. Esses médicos eles estão distribuídos nas unidades do município, referência para sintomáticos respiratórios, e eles vão receber a medicação somente se estiverem sintomáticos. Precisam ter sintomas para consultarem e possivelmente pedirem a medicação do tratamento precoce. A ivermectina, que seria a medicação de prevenção, não. Essa medicação o paciente não precisa estar sintomático, mas ele não consulta na unidade de sintomático respiratório para pedir essa receita. Tá? É importante deixar claro aqui que são duas coisas diferentes. Eu trouxe aqui os números atualizados, como eu fiz no dia da audiência. Então, ivermectina, do dia 1º de janeiro até o dia 2/3, foram dispensados no município de Toledo com receita médica, conforme a orientação do Conselho Regional de Farmácia, 6.613 comprimidos até hoje. Foram 1.026 pacientes atendidos. Para termos uma comparação, é claro que nem todos esses 1.026 pacientes foram somente para a Covid, né? Existe a aplicação oficial da ivermectina e aqui entra todos, nós não estamos fazendo a separação, né? Para que vocês tenham um termo comparativo, no segundo semestre de 2020 foram 1.200 pacientes atendidos. Então, 1.200 pacientes atendidos em todo o segundo semestre, 1.026 pacientes atendidos em 2 meses. E o tratamento precoce, hidroxicloroquina e cloroquina, até hoje, às 15 horas, foram dispensados 22 tratamentos. 22 pacientes solicitaram o tratamento precoce ao seu médico e, com o médico entendendo que sim, poderia prescrever, após a leitura do termo de consentimento informado e a monitorização desse paciente com eletrocardiograma, foi prescrita a medicação para 22 pacientes. Esses são os números, vereador, e eles comprovam que, de fato, nós temos a dispensação da medicação no município. Eu acho que era essa a pergunta do senhor. Doutora Gabriela, nós temos 5 minutos ainda e eu tenho 15 perguntas para a senhora, então nós vamos ter que decidir, ou vamos chamar você para uma extraordinária, para todo mundo saber o que estamos falando, ou vou lhe oficiar. Depois a gente conversa. Bisoninho, com a palavra, o presidente do Legislativo. Eu queria rapidamente, primeiro, meu irmão aqui, Fernando Pedrotes, porque durante a minha tragédia ele me acompanhou, me orientou, então eu não posso nem dizer o quanto que eu agradeço a ele. Se tem um secretário ou uma secretária, podia ser o Fernando e podia ser a Gabriela, que o prefeito Beto Lunite Ademar acertaram, está aqui. Gente, pelo amor de Deus, quando eu vejo algumas imbecilidades, alguns demagogos, cara, eu como passei a dizer que eu não tenho mais medo de ninguém, porque infelizmente aconteceu, né, eu não tenho mais medo de nada, para mim crítica e elogio, para mim é a mesma coisa. O que a Secretaria de Saúde do município de Toledo está fazendo? Aqueles que às vezes criticam teriam que ter vergonha na cara e pensar um pouquinho mais, saber, se informar um pouco, se informe um pouco melhor, depois critique. Só um pouquinho melhor. Por favor, pare um segundo, pense um pouquinho o que você está dizendo. E depois fale as bobagens que quiser falar. Muito bem. Tenho o time da minha idade, que é de 7 pontos, alguma coisa para frente, só para ter uma previsão, a previsão é se chegar às vacinas, né, secretário? Porque essa semana termina dos 80, é isso? Termina os 80 essa semana? E outra coisa, só uma coisa, dá para confiar nos números do IBGE, ou os números do IBGE o pessoal não está vindo vacinar, porque não está batendo aquilo que está no IBGE com aquilo que está sendo vacinado. O que está acontecendo das duas coisas, não? Primeiro, agradeço
pelo elogio. Tenho o Dr. Fernando Pedrotti como diretor-geral da Secretaria Municipal de Saúde. Não resta nenhuma dúvida sobre o profissional que ele é, todos vocês conhecem aqui, mas eu faço questão de enfatizar isso, porque eu não só trabalho com o Dr. Fernando, como eu sou uma fã dele, ele sabe isso e falo aqui de público, porque não escondo isso de ninguém. Eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho dele. Quando eu crescer, eu vou ser igual a ele. Mas, assim, em relação à sua pergunta, presidente, nós temos notado, de fato, que a previsão do IBGE não tem se confirmado, possivelmente por algumas recusas. Inclusive, a reunião que nós temos na sequência é para tratar a respeito disso, porque as doses que vieram para os idosos de 80 a 84 anos abrangem 25% dessa população. Nós estamos pensando em uma maneira de fazer a vacinação de forma que não se cause nenhum tipo de aglomeração nem desconforto para esses idosos, porque entendemos que, uma vez que a gente divulga essa informação, que só vieram doses para 25% dessa população, pode ocorrer uma corrida à vacina na quinta-feira pela manhã. Então, como entendemos que possivelmente sobrarão doses dessa faixa etária dos 85 a 89 e queremos otimizar a vacinação, e queremos, dos 80 aos 84 anos, possibilitar uma vacinação humanizada e adequada à faixa etária, é por isso que eu tenho essa reunião e não posso ficar aqui na sequência. É isso que vamos discutir. No final do dia, eu posso dar notícias oficiais. A última pergunta. Uma funcionária estagiária, uma estagiária em algum local, estava no CRAS, recebeu a primeira dose, terminou o estágio e lhe foi dito que ela não terá direito de tomar a segunda porque não está mais no trabalho. Ela assim, mas como é que eu vou tomar? Quem vai me dar a segunda dose? Então, eu acho que alguém sabe disso lá do CRAS, né? O CRAS é ligado a outra secretaria, mas disseram para ela o seguinte: você tomou a primeira porque você estava trabalhando aqui, agora você não é mais funcionária, não está mais aqui no CRAS, então tu não terás direito à segunda dose. Eu só queria um esclarecimento, que é uma filha de um amigo meu, não é porque é amigo, mas eu achei estranho ela não conseguir tomar a segunda dose, ela estava na saúde. A gente até vê com estranheza, senhor presidente, porque, a rigor, os profissionais da assistência, eles estão contemplados na terceira fase da vacinação. A primeira fase foram trabalhadores da saúde, pessoas residentes em instituição de longa permanência de idosos e trabalhadores, né, destas instituições, trabalhadores de saúde. Salvo se ela for trabalhadora de saúde, mas, a rigor, depois os idosos, e a doutora Gabriela muito bem colocou, a gente recebeu um contingente de doses para a população de 80 a menos de 85, que representa menos de um quarto aí da previsão, isso nos preocupa muito, mas, a rigor, o profissional que trabalha em Toledo e mudou para outro município, a segunda dose vai ser feita no outro município. Profissional que estava trabalhando em outro município quando da primeira dose. A dose segunda, se ele reside em Toledo, será feita em Toledo. Claro, desde que ele esteja ativo, se ele não estiver aposentado, com todo respeito aos aposentados, que vão entrar por faixa etária daí, e não por ser trabalhador de saúde. E essa situação em específico, quero crer que seja uma profissional de saúde, porque, a rigor, assistência e educação estão na terceira fase de vacinação. Compartilho uma grande preocupação que é nossa, corpo de gestão da secretaria, nossa secretária, que é assim: hoje a gente não tem uma programação, então a gente não sabe quando chegarão novas doses vacinais. Qualquer pessoa que nos perguntar, quando vem mais vacinas? Não sabemos. Quantas doses virão? Sabemos menos ainda. E para quem virão? Também não sabemos, porque ainda não conseguimos terminar a vacinação dos trabalhadores de saúde. Restam em torno de 590 trabalhadores para receber a primeira dose em Toledo, e recebemos doses para vacinar população de 85 a 90 e população de 80 a 85, 20 e tantos % dessa população. Então, a gente não sabe, a gente depende do Ministério da Saúde, o qual repassa para a Secretaria Estadual de Saúde, a qual, de forma muito célere, tem repassado aos municípios. Temos que reconhecer que a Secretaria Estadual de Saúde tem feito um trabalho
brilhante na questão da vacina, na questão do apoio da distribuição das vacinas, mas, ao mesmo tempo, lamentamos que, até esse momento, o quantitativo de doses enviado para os municípios ainda seja um quantitativo pequeno e sem uma previsão. É muito ruim isso, porque nós não conseguimos sequer dizer para a nossa população em que momento poderemos vir a ter. Quando iniciasse a fala, Bisoim, que você falou do 7 ponto alguma coisa, eu imaginei que você gostaria da informação de se temos uma previsão de quando chega para esse público. Mas não tem. Não, é impossível, está mais fácil dizer se dentro de um mês, no dia 2 de abril, estará chovendo. Obrigado, doutor Pedrotti. Pessoal, é o seguinte, obrigado, Bisolim. Doutora, só vamos prestar atenção numa frasinha que a Marli abriu a agenda numa data de hoje, 2 de março, que diz assim: aprender a fazer o bem. Todos temos o potencial para fazer o bem. Quando esse potencial está adormecido, é necessário um treinamento. Fazer o bem nas pequenas coisas, como lavar o prato do outro, arrumar a cama de alguém, doar alguma coisa, no começo pode parecer algo artificial e desconfortável, mas a prática traz resultados. Um atleta não treina só quando tem vontade. Quem espera sentir vontade para depois fazer, faz pouquíssimas coisas. Fazer o bem é uma decisão que, por vezes, exige de nós a coragem para abraçar as dificuldades e os sofrimentos. Treinar a prática do bem é a palavra em ação. Gabriela, considerações finais, a gente pode encerrar para você, para o teu compromisso. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui junto aos senhores e coloco-me à disposição sempre que necessário para virmos até aqui, conversarmos, prestarmos esclarecimentos devidos, e entendo que é uma forma muito importante de manter o contato com a população através dos senhores, porque sabemos o quanto são representativos da sociedade, né? E colocar que essa frase que o senhor leu deveras se adequou ao momento, né? Se todos pensarem em fazer o bem, não tenho dúvida nenhuma de que superaremos juntos, toda a sociedade, esse momento tão difícil que é a pandemia. Isso é Isaías, capítulo 1 a 10, versículo 16 a 20, mais ou menos isso aqui. Cumprida a finalidade dessa reunião da Comissão de Saúde, Seguridade Social e Cidadania, declaro encerrados os trabalhos às 16h29. Obrigado a todos, paz e bem.